Amém? Quero só da igreja capaz do Senhor, amém? Todos estão felizes nessa noite? Mais uma noite, mais uma oportunidade que Deus nos concede de aqui estarmos reunidos para louvar e engrandecer o nome santo dEle. Glória a Deus. Quem veio nessa noite para receber mais do Senhor? Vou pedir que vocês fechem os vossos olhos, vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Queremos agradecer por essa rica e infinita misericórdia a qual o Senhor tem tido conosco dia após dia, para estarmos entrando na Tua santa e gloriosa presença, Pai. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos atos, ações, por tudo que nós temos realizado, que não está de acordo com aquilo que o Senhor de fato deseja aos nossos corações, Pai. Pai, limpa, Senhor, as nossas mãos, os nossos corações, como o Senhor disseste, Pai, que o reino do Senhor, Ele é para os de mão limpa e de coração puro, que a santidade do Senhor venha nos alcançar, que a pureza do Senhor venha nos alcançar, mas alcançar numa plenitude de transformação, alcançar numa plenitude, ó Pai, de renovação, para que nós possamos desfrutar, Senhor, de um ambiente de glória, de um ambiente, Senhor, meu Deus, meu Pai, de interação com a Tua santa presença, Pai. Senhor, nós estamos aqui buscando as coisas que são do alto, estamos aqui nos curvando diante do Senhor, perante a Tua excelência, Pai, pois nós reconhecemos que sem Ti nada somos. Então, Senhor, a nossa presença sobre este lugar é uma oferta, é um sacrifício, aonde nós implantamos um culto racional perante aos Teus olhos, Pai, pois nós deixamos, Pai amado, tudo para trás, para buscar a Tua face. Que os Teus filhos, as Tuas filhas possam, Senhor, encontrar essa face dia após dia e receber mais do Senhor, Pai. Que possam dia após dia, Senhor, deleitar os vossos corações a níveis mais profundos de interação, tendo a revelação de quem é o Senhor, para que as vossas raízes sejam implantadas, Senhor, a verdadeira fonte, Pai, com cânticos, Pai, com júbilos, para que os frutos do Senhor venham germinar sobre os vossos corações. Nós louvamos ao Senhor, Pai, por essa rica oportunidade. E também, Pai, pedimos, visita aqueles irmãos que estão sendo perseguidos por anunciar a Tua palavra. Visita, Senhor, os países que estão sofrendo ataques, que estão sofrendo perseguição, Senhor, por conta da Tua palavra. Senhor, é os nossos irmãos que estão lá, Pai, é o mesmo que vai morar conosco no céu, é o mesmo que vai assentar na mesma mesa que a gente, é o mesmo que transita, Senhor, na via dolorosa que nós transitamos, pelas marcas que são provocadas no nosso corpo para refletir a Tua imagem. Senhor, visita lá, Senhor, leva o alimento, leva, Senhor, meu Deus, o pão, a água, Senhor, leva o cálice, traz um mantimento que não apodrece, um mantimento que fortalece, um mantimento que frutifica os Teus filhos, Pai. Senhor, eu apresento a vida desses, Pai, ainda que os meus olhos não conhecem nessa era, nessa fase cronológica, naquele grande dia nós iremos nos encontrar, Senhor, e teremos a revelação dos frutos da graça e da comunhão plena e divina que o Senhor irá impor diante de nós, Pai, pois o Senhor disseste, Pai, que naquele grande dia o Senhor irá enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, Pai, e trará a nós, Senhor, meu Deus, dias de bonança, de alegria, de paz, de gozo, Senhor, pois as coisas passadas já se foram e o novo do Senhor, Pai, é colocado diante para com as nossas vidas, diante de uma eternidade. Eu louvo ao Senhor, Pai, por esses valentes, essas valentes, Pai, que estão custeando a própria vida em favor do Teu Evangelho. Eu louvo ao Senhor por esses homens, mulheres que estão, Senhor, vendo os Teus filhos, Tuas esposas sendo mortos na frente deles, mas não negam o Senhor. Fortalece, Pai, conforta os corações, aviva, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Traga para a Tua igreja um despertar, Senhor, genuíno, Pai.
Há tanta idolatria, Senhor, nos dias atuais que não são vistas e contempladas. Pois há uma igreja, Pai, que está dispersa, mas aviva a Assembleia do Santo, levanta os que estão caídos, Pai, revigora os que estão prostrados, Senhor, fortifica aqueles que estão caminhando, marchando na via dolorosa, Pai, que as tuas feridas possam ser curadas, saradas, pelas tuas mãos poderosas, Pai. Eu louvo ao Senhor, agradeço, Pai, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Amém. Amém, igreja? Abre em Salmos capítulo 96, por gentileza. Olha só, igreja. Se a gente reparar nos dias atuais, hoje, nos dias atuais, nós estamos vivenciando um evangelho que não transforma vidas. Eu vou dizer novamente. Eu me deparo nos dias atuais com um evangelho que não está transformando vidas. O que mais está sendo ofertado nos dias atuais é o que eu chamo de emocionalismo. E a gente consegue contemplar isso quando o próprio Deus, ele arranca o véu dos nossos olhos e faz a gente enxergar numa óptica mais profunda, não com os nossos olhos, mas com os olhos do Espírito. Os olhos do Espírito traz revelações mais profundas daquilo que os nossos olhos físicos não têm a capacidade de contemplar, de enxergar. Por quê? Nós sabemos que há investidas, há espíritos imundos, arquétipos de Satanás que é implantado nos dias atuais para justamente camuflar os olhos espirituais de pessoas. Qual é o maior medo de Satanás? Que você tenha os olhos abertos diante de Cristo. Quando os teus olhos, eles são abertos, quando as escamas elas são arrancadas, o Senhor te faz enxergar além do véu, além da cortina. Há uma informação depois dessa cortina. Há um peso, um nível de cobrança, cujo próprio Deus ele implanta no coração daquele que ele revela. Deus nunca vai manifestar a glória dele perante a sua vida. Ele nunca vai manifestar o poder dele de uma forma, vamos dizer, ousada, se não for um propósito revelado para ser apresentado a você. O nível de comunhão, de santidade, quando nós buscamos isso perante ao Senhor, nos coloca à disposição do reino, para sermos transformados para o louvor e para a adoração. Veja bem, para louvor e o quê? Adoração. Então, vai chegar nível que quando nós transitamos no nível de adoração, nós estamos vivendo um nível de transformação. O nível de transformação já nos eleva a níveis mais profundos da revelação de quem Ele é. É onde Ele permite nós entrar dentro desses cânticos, cuja própria palavra dele diz que o fôlego que é inalado de nós já é o instinto da própria adoração por conta da santidade que é implementada em nosso ser. Quando nós nos alinhamos com Deus em um só Espírito, nós não adoramos, nós nos tornamos um instrumento de adoração constante. A tudo que você, de fato, vai exercitar na prática, você já não vive os seus pensamentos. Ele sempre chega primeiro. Por quê? Porque há um Espírito que conduz a tua vida ao ponto de consultar a Ele, a vontade dEle acima da sua vontade. É esse evangelho que começa a transformar vidas. É esse evangelho que de fato nos faz conhecer a Deus ao ponto de sermos impactados pela sua glória e visamos a necessidade da transformação. Então, as pessoas ignoram o nível de santidade, por quê? Porque ainda não conheceram a Deus numa total plenitude. Escuta, já cheguei a etapas da minha vida que eu achava que conhecia a Deus.
Mas chegou um momento que Deus ele disse assim: você está achando o quê? Que me conhece? E o Senhor ele foi permitindo eu passar por etapas, transitar por diversidades, para justamente arrancar de mim a expressão da adoração. E a adoração ela não tem limite, tá? Eu vou dizer novamente. A adoração não tem limite. Mas você pode impor limite até onde você quer ir. O Espírito Santo, ele não coloca limite na gente. Ao contrário. A Bíblia diz que o Pai busca verdadeiros adoradores. Para quê? Para trazer um nível de revelação de fato de quem Ele é. Para trazer a revelação aos homens na terra. Para a glória dele ser revelada ao homem. Para trazer essa glória para a terra. Então nós vamos entrar aqui em Salmos, no seu capítulo 96. Nós vamos ler aqui até o versículo 5. Que vai dizer assim, ó. Cantai ao Senhor um cântico novo. Veja só, um cântico, e esse cântico se renova. Preste bem atenção, você vai entender o porquê que esse cântico se renova. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua. O cântico novo. O novo de Deus na sua vida é a própria mensagem sendo anunciada na terra. As pessoas acham que é por quanto falar, por quanto fazer. Não. É por quanto nós somos obedientes. E quando estabelecemos uma hierarquia de uma unidade com Deus, o próprio Deus, Ele enxerga em nós o quanto há preparação para enviar as obras de salvação na minha e na tua direção. Eu, por esses tempos atrás, faz mais ou menos aí, eu creio que uns 7 meses, eu conheci uma moça que ela é lá do Paraguai. E eu estava dialogando com ela, falando de Jesus. E no momento que eu comecei a falar de Jesus e perguntei se ela conhecia, ela disse que não conhecia Jesus, só ouvia falar. E eu comecei a falar de quem Jesus é, ela começou a chorar. E no ato que ela começou a chorar, automaticamente a gente vê que já é os traços da adoração que você carrega. Veja que você não precisa ficar 5, 10 horas falando, mas se for necessário, a pessoa está tão aberta para receber de Deus que ela fica. Não enfada. Por quê? Porque a expressão da adoração, ela de fato é implementada ao nosso próximo como oportunidade para a salvação. É o cântico novo sendo colocado sobre os nossos lábios, sobre os nossos corações, e ofertando a toda a terra que ouve esse cântico. E esse cântico ele tem como consequência, diga, salvação. Ela me ouviu ali, começou a chorar. E ali eu comecei a falar um pouquinho mais do Senhor. E aí teve uma segunda visita, uma terceira, acho que foi umas 6 visitas, mais ou menos, umas 6, 7 visitas que eu fiz. Até que a gente chegou a um nível que eu chamei ela para consagração. E, se eu não me engano, ela foi, não me recordo, é muita coisa na mente da gente. E chegou uma fase que eu dei um óleo para ela, um azeite consagrado, e trouxe uma orientação para ela. E ela disse para mim assim, olha, eu estou trabalhando aqui, mas a minha família está toda no Paraguai. Aí o nome dela é Luz, olha só, glória a Deus. E aí ela falou assim, só que o meu coração está muito em dúvida, acerca se eu vou ou eu não vou, sabe, por causa das condições lá. Naquele momento, o próprio espírito da adoração, o próprio espírito de súplica, o espírito de cântico, quando ele é implementado em nós, a própria autoridade de Deus traz a revelação da vontade dele em favor do teu próximo. Eu virei para ele e disse assim, pode ir,
tu vai prosperar grandiosamente lá. Fica do lado da tua família, porque é prosperidade em dobro, financeira e familiar. Ela foi, pediu as contas. Olha o nível da responsabilidade de carregar a palavra do Senhor, de carregar a responsabilidade de elevar as pessoas, o que de fato Deus tem para mudança na vida delas. Porque o evangelho que não transforma não é evangelho, não. Um evangelho que não edifica nunca foi um evangelho. Um evangelho que não modela os seus pés numa direção a qual o próprio Deus preparou um caminho para você, não é evangelho, não. Um evangelho que não te faz ansiar a vontade de conhecer qual é o caminho e a vontade que ele tem para revelar a você, não é evangelho, não. Isso aí é emocionalismo. E nós precisamos entender isso, para a gente de fato construir um edifício que nos eleva para cima. Um edifício que nos eleva a um nível de interação com Ele. Ela foi, acho que ia ter uns 8 meses. Não, tem mais de 8 meses. Tem mais de 8 meses, agora que eu lembrei. Aí quando foi esses dias, ela mandou uma foto dizendo: olha amigo, tem 1 ano que você me deu o óleo, não foi? Lembra que eu te mostrei? O óleozinho. E a dona Nilda, lembra, dona Nilda? Eu mostrei o WhatsApp, que ela mandou mensagem lá do Paraguai. Ela tem 1 ano, eu uso, tá cheio. Não esgota a fonte, que mistério é esse aí? Aleluia. 1 ano, e usando todo dia. Eu instruí, ela tá fazendo, e tá prosperando, irmãos. Meu Deus, tá arrebentando. Olha como Deus é lindo. Só que o que mais Deus ele preza nas nossas vidas não é um nível de progressão humanamente falando. É um nível de progressão espiritual. Ele vai dizer assim no versículo 3, glória a Deus: anunciai entre as nações a sua glória. Quando a adoração, o cântico está dentro de nós, nós somos a própria palavra viva e encarnada, anunciando a geração, o quê? A glória de Deus que nos transformou. Quando nós andamos de glória em glória, nós andamos de ambientes de transformação. São níveis de transformação, de elevação. E o texto segue dizendo: entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é a maior ferramenta de adoração, reconhece quem Deus é. Porque grande é e muito digno de. Primeiro, para um louvor ele ser de fato recepcionado a Deus. Quando nós falamos de louvor, nós não falamos de musicalização, de música, tá? Para um louvor de fato chegar ao trono de Deus, primeiro a gente tem que passar pela adoração. Para a adoração. E hoje, nos dias atuais, as pessoas não conseguem separar o que é louvor, o que é musicalização e o que é adoração. Veja só, preste bem atenção. A palavra no hebraico adoração se chama avodah, que significa serviço, trabalho e servir. Serviço, trabalho e servir. Amém? Preste bem atenção. A palavra adoração. Agora, a palavra em hebraico louvor, ela tem raízes que eleva a uma tradução que se chama alau. É alau, que significa brilhar, elogiar ou engrandecer. São coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. Quando você carrega um cântico de adoração, você foi elevado a um nível de transformação e o próprio Deus transforma a vida através da sua vida. Porque se fosse louvor, música que transformasse o mundo, já estava todo mundo cheio do Espírito Santo. Mas está uma coisa aí meio estranha. Sim ou não, igreja? Será que é só eu que vejo isso aí?
Então vamos lá, diga comigo, a adoração, você é elevado a conhecer o coração, a revelação da obra de Deus na minha vida. Preste bem atenção. E o que essa obra gera? Quando nós entramos num ambiente de plenitude de glória. Diga comigo, transformação. Quem mais é beneficiado pela sua transformação? As nações. Todo povo que desconhece a linguagem do reino que lhe foi apresentada. A gente precisa começar a separar isso dentro do nosso entendimento, para que quando nós formos ofertar algo a Deus, nós sabermos quais são os princípios daquilo que vai elevar a nossa adoração de uma forma genuína. Porque assim como tem uma adoração verdadeira, tem uma adoração falsa. Assim como Jesus, ele provou a adoração verdadeira quando ele foi tentado no deserto, quando Satanás disse: prostra diante de mim, te darei todos esses reinos, no plural. Se eu for entrar para falar de reinos e dimensões, muitos aqui não vão acreditar. Reinos e dimensões são esferas que Satanás trabalha. É muito profundo. E ele diz: se prostrares e me prostrar e adorar. O que Jesus disse? Quem lembra? Adorarás somente o Senhor teu Deus. Somente a Ele prestará o culto. É a prestação do culto racional. A adoração, de fato, é a racionalidade, que é a implantação da exemplificação do evangelho diariamente em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, eu estou no trabalho, eu posso adorar o Senhor. Eu estou na rua, eu posso adorar o Senhor. De que forma? Zelando pela condição que me foi atribuída, pela renovação, pelo cântico novo, pelo novo dele, pelo nascimento da água e do Espírito. Glória a Deus. Principalmente quando nós recebemos o batismo com fogo. Aleluia. Rapaz, vou falar para você, foi uma guerra para chegar nesse nível. Mas Deus, Ele derramou uma graça. Muitas das vezes, para você sair dos limites humanos e entrar numa atmosfera de plenitude, conhecendo quem de fato Ele é, vai exigir muito mais de você. Deus vai exigir muito mais de você. Deus vai exigir um nível de adoração a níveis mais profundos, um nível de entrega mais profundo, um nível de responsabilidade mais profundo, um nível de serviço mais profundo. Porque quanto mais você mostra para Deus que está disposto a cumprir a vontade dEle, mais o reino dEle se abre para a tua vida. Mais o amor dEle cresce em você. Quando o reino dEle se estende sobre a tua vida, você não vive indo em um culto. Você se torna o complemento do que de fato constrói um culto, sendo uma adoração genuína. Então agora já não é o seu Malbec que cheira, é o bom perfume dele sobre a tua vida. Tudo que nós colocamos na ponta dos nossos lábios com o princípio da sabedoria, que é o início da revelação, para entrar na presença dele, automaticamente tudo que é expelido como fôlego de nós é uma expressão de adoração. E nós vamos ver que uma das coisas que de fato traz a revelação do princípio, né, da sabedoria que o próprio Deus implantou sobre toda a terra, está aqui no versículo 11, perdão. A Bíblia vai dizer assim, ó, tudo que tem fôlego, louve a Deus. Escuta, os animais não perdem tempo, mas o ser humano. E nós vamos ver aqui, ó, que ele vai dizer: alegrem-se, ó céus, e regozije-se a terra,
Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Para você ver, quando nós atingimos um nível de adoração bem profundo, nós passamos a caminhar a um nível de reconhecimento acerca de quem Ele é. Nós vemos Ele em tudo. A murmuração já não faz parte mais do nosso vocabulário. Ao contrário, quando você se torna um instrumento de adoração, você não murmura, mas a murmuração é um instrumento de adoração a Satanás. Então as pessoas hoje elas vivem limitadas por não conhecer de que forma elas conseguem romper os limites por intermédio do conhecimento e da revelação que o Espírito Santo nos proporciona para entrar numa sala, numa plenitude, num campo de intimidade. Quando você vê uma pessoa entrando num campo de intimidade tão profundo com Deus, você enxerga a túnica da adoração sobre ela. Você enxerga a luz, as vestes de adoração sendo implantadas sobre o homem. Aleluia. Agora imagina, Estevão, ele estava sendo apedrejado, mas ele estava sendo um instrumento de adoração ao Senhor. Enquanto os homens o atacavam, ele olhava para o céu, vendo aquilo que os homens não viam e dizia: Pai, não impute a eles esse pecado. O nível de transformação te eleva numa condição, preste bem atenção, de unidade com o Senhor. Ele não te coloca na porta do templo, ele te coloca para dentro, junto ao trono da majestade dele. Aleluia. E vou falar para você, existem níveis tão profundos, que se você for um pouquinho mais fundo, é sujeito a essa glória empestear na tua matéria física, como empesteou na face de Moisés. Porque pega, hein? O negócio toma assim. Por esses dias nós estávamos no monte, a gente fez um propósito no monte. Você vê, quando você sai do padrão e mostra para Deus que você tem disposição para querer, buscar, impor-se diante dele como um instrumento de adoração, ele se apresenta na medida da sua entrega. Se não houver entrega, você vai morrer pedindo. Porque ele não chama homem para ser ouvinte, chama homem para ser... O exercício da fé exige do homem a prática que reflete a obra, que revela a condição da posição do seu chamado. Então, quando nós somos posicionados a realizar algo e há evidência do amor como base e sustento para exercitar a vocação que nos foi concebida, é sinal de que o sustento é um amor. É o Espírito dele que é o Espírito de amor. Então você já não vai mais andar segundo as suas forças, segundo ao seu vigor. Ao contrário, você está a um nível de dependência de quem ele é. E todas as vezes que a tua mente tentar te enganar, dizer que você não tem força para avançar e seguir, o próprio Espírito pega nas tuas mãos e fala: eu aperfeiçoo mais do meu Deus em você, mais de Deus na sua vida. Glória a Deus. Ele vai dizer aqui no versículo 5 acerca da idolatria, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez tudo que você louva abaixo do céu se torna um ídolo na sua vida. Tudo que de fato não está condicionado com a expressão de adoração a Deus, se tudo que você faz não aponta primeiramente a Deus na tua vida, você está se tornando um idólatra. As prioridades revelam de fato a posição que também vai ser imposta diante de você. Por exemplo, os últimos serão os... Tá, então se os últimos serão o primeiro, é porque os últimos fizeram o quê? Se colocaram em primeiro lugar. Porque a Bíblia vai dizer
melhor o fim das coisas do que o começo delas. Porque quem acha que está perdendo aqui, está ganhando é lá. Não sei se você está entendendo, querido. Satanás, ele vai tentar soprar na tua mente, no teu ouvido e dizer: para que culto, para que igreja, para que essas coisas, fique em casa. Não precisa disso não. Não, é só ter Deus no coração, está tudo certo, está tudo em dia. Não é desse jeito. O versículo 6 vai dizer assim, ó: glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura. Tudo isso é revelado. Tudo isso está imposto diante de uma mesa para lhe ser revelado no seu santuário. A adoração não te faz ficar na porta do templo, te coloca para dentro do santuário. Preste atenção. A gente vai lembrar lá de Ana, né? Eu vou ter que abrir aqui. Vamos entrar aqui, Ana, rapidão. Glória a Deus. 1 Samuel. Glória a Deus. No seu capítulo. Vamos aqui no capítulo 1, rapidinho. No versículo 10. Que vai dizer assim, ó: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Veja que Eucana subia anos e anos para ofertar o quê? Sacrifício. Sim ou não? E ele ofertava também em favor de Ana. Só que Ana passou anos orando. Alguns estudiosos dizem que ela passou 25 anos orando. Mas teve um dia que ela entendeu o que é adoração. Foi quando ela entrou na presença do Senhor. Ela entrou no santuário, no tabernáculo e disse: Senhor, se tu me der, é teu. Ela teve a revelação da vontade de Deus. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. E esse profeta iria ungir um rei. Veja que tem todo um propósito envolvido. Eli é um sacerdote. Ele estava dentro do templo, ele ofertava holocausto para Deus, montava toda a mesa, o nome é propiciação, né? Olha que o nome fuge assim. Ele montava tudo. E tudo que ele recebia diante do templo, ele colocava diante de quem? Do Senhor. Era para apresentar tudo ao Senhor, sim ou não? Agora imagina os filhos de Eli chegando nele falando: pai, ó, tem uma doida aqui fora. Que foi, filho? Uma mulher aqui chamando o Senhor. Mas para quê? Ela veio trazer bois, gados, ela veio trazer algum altar. Ela veio trazer um menino. Ela veio trazer o quê? Uma criança, um menino. Oxi. Vai ele receber Ana. Escuta, Ana teve fé para pedir, mas teve fé para entregar também. E é isso que Deus ele preza na vida de uma pessoa que entende a linguagem da adoração, porque ela estava devolvendo simplesmente aquilo que já era do próprio Deus. Eucana ainda falou para ela no versículo 22 não, no versículo 23, ele disse assim, ó: fazes o que é bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmamasse, então somente confirme o Senhor a tua palavra. Ou seja, ela cumpriu a vontade de Deus.
ela cumpriu com um propósito que o próprio Deus, a Bíblia vai dizer que cerrou a madre dela. Então, queridos, o problema é que até para orar, se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não oramos bem. Nós não nos tornamos um instrumento de adoração. Nós pedimos mal porque pedimos para a própria concupiscência. Mas quando nós estamos alinhados numa adoração genuína, nós nos tornamos a adoração ao ponto de ter a revelação da vontade dele, não só sobre a minha vida, mas se cumpre também na vida dos meus semelhantes. Aleluia. O profeta queria mudar a vida de um jovem. Um profeta que iria ser elevado a consagrar um rei. Eli já não ouvia mais a voz de Deus, não. A Bíblia vai dizer que Samuel chega uma vez diante de Eli e fala: você me chamou? Ele: não, pode voltar para a tua cama. Vem duas, e na terceira vez? Peraí, eu já ouvi antes essa voz. Você acha que Eli está ouvindo a voz de Deus? Está nada. Já está sendo rejeitado dentro do templo. A adoração não está sendo mais recebida. Preste atenção, queridos. É muito sério isso. E o próprio Deus já estava substituindo ao passar do tempo através de Samuel. Samuel, ele estava ouvindo a voz do Senhor. Já estava compreendendo. E a Bíblia vai dizer que os dias de Samuel foram dias que agradaram ao Senhor. E que o Senhor não fez uma palavra cair por terra dos lábios de Samuel. Sabe por quê? Porque não era a palavra dele, era a própria revelação de Deus na vida de Samuel. Porque quando Deus se agrada de alguém, Ele faz questão de te tornar um instrumento de adoração aqui na terra. E isso vai mudar a história da sua geração, de todos aqueles que fazem parte do escopo da tua vida. Mas olha só, é incrível que ela entrega a criança, aqui no versículo 28, vai dizer que ela entrega a criança e adora. Como você pode adorar depois de uma entrega tão preciosa? Você já imaginou? Você já parou para pensar? Você pede a Deus um filho e você promete que vai dar esse filho no altar do Senhor. Aí você vai lá cumprir com o teu propósito e você sai de lá como? Adorando. Não existe adoração sem sacrifício. A adoração de fato exige um sacrifício da sua parte, senão não se torna um sacrifício. Foi por isso que Eli e a tua geração passou pela morte. O próprio Deus tinha feito uma promessa que iria honrar eles perpetuamente, mas eles não honrou a Deus de forma recíproca, mantendo a comunhão. E o que chegou? O juízo de Deus. O juízo de Deus chegou e trouxe morte, luto. Então, queridos, nós precisamos dia após dia buscar um espírito de adoração. Um espírito genuíno de adoração. Eu vou aqui em Gênesis, no seu capítulo 22. Acho que é 22 mesmo. Versículo 5. Isso. Olha só. Quando Deus pede a Abraão e Isaque, Ele prepara todo o holocausto, prepara tudo, sim ou não? Ele olha para os homens que iriam acompanhar ele e diz assim: olha, eu vou subir aqui, vou no particular e daqui a pouco eu retorno. O texto vai dizer que ele iria adorar e depois retornaria. Veja que entrega sem adoração não é entrega. Entrega sem adoração não gera mudança nem na tua vida nem na vida de ninguém.
Cântico, pregação, musicalização, falar de Deus sem adoração é a mesma coisa que nada. Por isso que muitos não vão entender. Mas no meu nome você falou, mas em teu nome eu disse, mas em teu... Você nunca me conheceu. Eu não busquei pessoas para simplesmente falar as coisas, mas se tornar a palavra encarnada, um instrumento de adoração na terra. E é isso que a humanidade não está conseguindo enxergar e está perdendo campo. Dia após dia, o diabo tem roubado a verdadeira adoração do coração de pessoas por conta disso. Aleluia. Diga comigo, a verdadeira adoração revela a santidade de Deus. Então, quando nós acessamos um nível de santidade, de fato, o constrangimento toma posse de nós, porque o próprio Deus nos elevou a conhecer a Ele face a face. A Bíblia vai dizer que Deus fez Moisés conhecer os seus caminhos, lá em Salmo 103, 6, 7, uma coisa assim. Mas a Israel, os seus milagres. Preste atenção. Deus, ele tem uma porta aberta através de Jesus para elevar pessoas para o conhecer a níveis de um derramamento de um espírito de amor. Um espírito que vai trazer todo o fundamento que o próprio Jesus aplicou sobre a terra. Então, quando nós acessamos isso através do anseio, através do desejo, através da busca, aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate, Jesus continua sendo a porta. E Ele quer abrir para que você entre sem nas bodas do Cordeiro, juntamente com Ele, se assente à destra do Pai. E o nível de amor que Ele quer derramar na sua e na minha vida é tão grande, querido, que nós não vamos fazer força para orar, nós não vamos fazer força para glorificar o nome dEle. A palavra dEle não vai sair dos nossos lábios, o cântico já está enraizado em nossos corações. Assim como você precisa de um coração para ter vida, o próprio cântico está enraizado no teu coração e a própria vida é manifesta através de você. E é isso que nós precisamos. Preste atenção, de repente alguém já passou por isso ou não. Aqui tem pessoas que já passaram por isso. A gente já compartilhou essas experiências. Você já viu aquele momento que você entra numa dimensão de adoração. De o quê? Tira o AD, fica o quê? Oração. Orar, adoração é a oratória, a prática. É a mensagem em exercício. Quando você entra num ambiente de oração, numa plenitude de adoração, você ora 1, 2, 3 horas e não te falta fôlego. Quem já passou por isso? Entra um nível de oração e parece que o fogo está tomando conta, é ou não é? Incendeia o seu coração entra num nível, você está entrando num ambiente de transformação. E se você permanecer, você será aperfeiçoado. Não é para se tornar melhor do que ninguém, não. Isso aí é para os hipócritas. Isso aí é para a geração atual, a geração almática. A gente vive em serviço. A adoração é o quê? Serviço. Servo. A todo instante nós estamos a serviço do reino de Deus. A qualquer momento, quem adora o Pai diz assim, ó, Gabriel, o eis-me aqui tem que estar afiado. Raquel, põe-se de joelho. Johnny, desperta tu que dormes. É ou não é? Sim ou não, igreja?
É nesse modelo. Sério. A gente fala o que a gente vive e não o que os outros contam. Porque quando nós nos permitimos vivenciar a evidência de quem Ele é, Ele mesmo traz como exemplo os fundamentos daquilo que você está buscando para mostrar para você que a sua busca não é em vão. Aí tem gente que vai dizer, você está buscando muito, você tá virando religioso. Religiosidade, sabe o que é? É esse conhecimento caído, morto, que muitos carregam. Vivem balançando bandeirola e não conhecem o Deus que adora. Não sabe o que é uma adoração. Precisa passar pelo fogo. Passou pela água, não passou pelo Espírito e muito menos pelo fogo. Há um nível profundo aí. A revelação a nível da carne, do sangue. Aleluia. E há um outro nível, que eu acabei esquecendo aqui, depois eu vou entrar com vocês nesses temas. A gente vai caminhando aos poucos, igreja, vai aprendendo, a gente vai crescendo em conhecimento e a gente vai praticando aquilo que nós recebemos. Se você pegar o que você ouve aqui e praticar, você vive. Sabe? Você poderia ser egoísta em desfrutar de coisas calado. Mas tem momento que Deus fala, você tem que compartilhar. Tem momento que Deus fala assim, ó, você tem que distribuir. Glória a Deus. Há um nível de preparação. Quando Deus prepara um, Ele prepara os demais corpos. Quando Ele levanta Moisés, e Moisés chega num momento que ele fala, olha, Senhor, Deus, se eu soubesse que era assim, viu? Eu não parei nenhum filho para estar segurando esse reggae. Aí Deus diz assim, não, calma aí, eu vou colocar 70. E a unção que está sobre a tua vida, você vai impartir. Dom é uma coisa, unção é para quem se tornou um instrumento de adoração. Não vive o seu interesse, vive o interesse revelado do reino sobre a tua vida. É coisas diferentes. Agora você entra num lugar e fala, por que tu prega? Quanto tu cobra para pregar? 5.000. Isso é adoração? Nunca foi. Quanto você cobra para cantar? 10.000. Nunca foi adoração. Interesse próprio. Interesse próprio. E as pessoas estão pegando a musicalização, está convertendo a uma expressão de adoração que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O povo está enganado. Vou lá na igreja porque eu sou um adorador. Está lá fora fazendo tudo errado. Que expressão de cântico foi colocado nos teus lábios? Que linguagem nova do Espírito foi implantada dentro de você que vai transformar as vidas? Que fonte está sendo gerada do teu ventre? Uma fonte que não alimenta aqueles que de fato são pobres de espírito. Quando eu falo ser pobre de espírito, é quando nós temos a palavra viva, afiada dentro de nós, ao ponto, sem nem muita força, as pessoas são convencidas pelo evangelho que nós portamos e carregamos no nosso corpo. As marcas, as letras estão enraizadas na tábua do nosso coração. Saiu da pedra, agora é no coração, é no espírito do homem. A gente precisa entender o que é a linguagem do reino, para de fato nós prestarmos algo que irá transformar sem força nenhuma, porque o jugo dele, o fardo dele é leve. Chega um momento que a pessoa vai falar assim, já estou cansado de igreja, estou cansado de evangelho, estou cansado disso, estou cansado daquilo, já não aguento mais, estou empapuzado. Quem já viu isso? Acho que todo mundo já viu isso aí. Mas por quê? Não teve um encontro genuíno. E na grande maioria das vezes, quando nós temos um encontro genuíno, para quem teve um encontro com o Senhor, os níveis de tribulação
ele produz um nível de perseverança que te eleva ao nível de transformação na expressão de uma adoração genuína em pessoa. É a própria pessoa dele sobre a tua vida. E às vezes as pessoas vão olhar e vai dizer assim, porque olha só, a gente pode até louvar ao nosso próximo, dizer assim, nossa, a Raquel canta bem, nossa, o Johnny canta bem, sim ou não? Mas nós não podemos adorá-los. Louvar é bem dizer, olha, fulano canta demais, sim ou não? É um elogio, é um reconhecimento. Porém, a partir do momento que eu adoro um famoso, isso se torna idolatria. É onde entra aqui, que a gente acabou de ler, agora há pouco, no versículo 5, Salmos 96, 5. A glória e a majestade são diante da sua face. Versículo 5 é, por todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ou seja, tudo abaixo do céu, se você adorar, se torna idolatria. Será que isso é sério, igreja? É ou não é? Glória a Deus. Diga comigo assim, o louvor te faz conhecer a bondade e o poder de Deus. Porque quando você canta, você está basicamente trazendo a expressão, ou seja, exaltando a Deus diante do seu coração. Você exalta Ele no seu coração. É a forma que o homem, ele expressa um desejo. Veja só. Mas aí já não é o desejo de Deus, é o desejo do homem. Já viu pessoas que cantam na igreja e cantam no mundo? E ainda chama as pessoas que levam a justiça a eles de religiosos. Não é verdade? E são encarecidos das nossas orações. Quando nós topamos, veja só, você que é um instrumento de adoração, quando você topa alguém com uma dificuldade, alguém com um problema, você não simplesmente se ajunta para se tornar mais um problema na vida daquela pessoa. Quando você é um instrumento de adoração, você oferece solução. O que eu posso fazer para te ajudar? Mas hoje, João canta melhor do que Maria. Não, Maria canta melhor do que o João. Cheguei a arrepiar. É ou não é? Emoção. Emocionalismo. A gente precisa tomar muito cuidado nos dias atuais com tudo isso. Quando você canta sem se tornar a expressão de adoração, Deus, ele vê o seu louvor. Mas quando você é a ferramenta de adoração, ele te coloca lá dentro. Entra, vem, filho. Aí é onde o relógio para na sua oração. Aí é quando as lágrimas correm nos teus olhos sem esforço nenhum. Tá lá no chão gemendo. Caiu na presença dele. O nível de glória é tão grande, a presença dele revelada é tão grande, tão transformadora, que você não consegue ficar de pé. É muito louco. Só quem já passou por isso. Então toda vez que o próprio Deus ele se manifestar de uma forma tangível na tua vida, ele vem para trazer algo do céu para complementar a boa obra que ele iniciou na sua vida. Deus nunca vai se aparecer para alguém sem se aparecer para revelar a vontade e o propósito dele. E quando ele aparece é justamente por isso, porque ele viu a liberdade para uma verdadeira adoração. Salmos capítulo 100, versículo 4 vai dizer: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Preste atenção. Tem louvores que te levam à porta, mas a adoração te coloca ao lado do trono do Altíssimo.
São coisas diferentes. Se você entende o que é o louvor, o que é a adoração, o seu cântico não toca só o céu, toca a nação. O cântico nos teus lábios move cadeias na vida de pessoas. O cântico traz libertação. Davi dedilhava, era música. E o espírito maligno se apartava de quem? De Saul. Com o quê? Com o cântico. Diga, o cântico em adoração, ele eleva as pessoas a um nível de transformação. Veja que a transformação não chegou só para você, ela agora está sendo emanada através de você. Você está entendendo isso? Eu lembro que na minha caminhada, logo no início, né, eu lá, tal, tinha conhecido o Senhor lá, orando no monte, fui tocado. Quando eu fui tocado pelo Senhor, cara, algo entrou no meu coração. E uma presença transformadora. Que eu olhava para o mundo e eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Eu não sou daqui não. Não tem nada a ver, Senhor. De ontem para hoje. A tua visão é descortinada, tira o véu dos teus olhos. Você começa a olhar para o mundo e ver segundo a revelação do que Deus ele está te mostrando. Por isso que a Bíblia vai dizer, o princípio da sabedoria é o quê? O princípio para você poder saber um pouquinho mais de Deus, para provar. Quando você de fato anseia e se torna um instrumento, aí ele fala, tira o calçado dos teus pés, porque o lugar que tu pisa agora é santo. Preste bem atenção. Então, querido, Deus ele tem muitos servos e servas, mas é de poucos amigos. Guarda essa frase. Mas é de poucos, e ele está querendo levantar você como um amigo dele. Você tem noção disso? Será que a obra é pequena? A Bíblia vai dizer, grande é a seara, poucos são os sem. E ele busca verdadeiros Mas por quê? Está cheio de cantor na terra? Por que está escasso? Porque não tem nada a ver com a adoração que atrai os olhos de Deus. Atrai o céu para a terra, ou se Deus quiser te atrair para o céu, aí a vontade é dele. Aleluia. Isso vai exigir de você o tudo. Não é meio termo, não é um pouquinho. Eu disse, o tudo. Ele quer você por completo. E todo lugar que Deus te colocar, Ele vai transformar vidas. Até você em silêncio, você vai ser referência do céu em adoração. As pessoas de olhar para você vai dizer assim, ó, o que você tem, Flávia? Você está diferente. Outros vão dizer assim, ó, tu é crente, Elaine? Né ou não é? Sim ou não? Tem alguma coisa estranha, diferente em você? O que tem em vocês, hein? O que eles estão enxergando? Algo de Deus bom em você. Eles estão vendo algo. Eles estão vendo um instrumento vivo, um culto vivo, uma prestação de adoração viva diante deles. Agora é só abrir a boca e dar lugar. Você está entendendo? Aí é onde as pessoas elas são transformadas. Porque não é simplesmente as palavras que saem do nosso lábio. Qualquer pessoa pode cantar vazia, sem ter comunhão. Qualquer pessoa pode pregar vazia, sem ter comunhão. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, sem comunhão. E é só palavras vazias. Mas o peso de glória para quem tem comunhão é o ambiente de adoração que impacta na transformação. Todos alinhados no ambiente de adoração, até quem não teve um contato com Deus se rende. O peso é tão grande, irmãos, na quinta-feira aqui, na oração, não vou nem contar, está perdendo, fala aí. Deus, Ele tem tocado em vidas. Ele tem se revelado, não para todos, mas
Veja que quando Deus ele quer se revelar, ele separa os seus. Porque ele vê um anseio. No dia que Deus escolhe aqueles para ficar lá no alto de Jerusalém, para eles serem revestidos, só ficaram aqueles que anseiaram a presença dele. Os fujão não recebeu, ficou só olhando de longe, chupando o dedo, depois foi falar, quer quanto para derramar o que está na sua vida, na minha? Foi ou não foi? Quer o fácil, o atalho, o caminho dos homens, mas não funciona desse jeito. Andamos sobre revelação, é diferente. Tem momentos que o próprio Deus ele vai te tocar na tua cama, pá. Tem momento que ele vai se manifestar de uma forma que ele vai fazer você despertar num horário específico para se relacionar com você, adoradores. É o próprio Deus dizendo, cara, eu te amo tanto que eu tenho prazer de descer na tua casa, no teu quarto, para me relacionar contigo, para ouvir as doces palavras, os doces cânticos que fluem dos teus lábios. Porque tudo que tu fala me louva, me engrandece, me exalta. Aí, ó, essa semana o Mateus disse assim, pastor, eu conheço uma pessoa que prega nas igrejas e cobra, mas na semana está na bagunça. As igrejas estão sem visão espiritual. Aí o cara sobe, distribui o quê? Milho, joio. A gente tem que dar o que a gente oferece. Arão, ele deu o quê? Ídolos. Porque a ansiedade roubou um povo de um campo de adoração. Tudo que Deus queria que eles o adorassem. Havia uma promessa da parte de Deus. A promessa só não se cumpriu, não foi por causa de Deus, foi por causa do povo. Então veja que tudo aquilo que te limita não é Deus que está te limitando. O bem que ele quer fazer muitas das vezes não faz porque o próprio homem se limita. Você está entendendo? Mas quando você se coloca na brecha, querida, aí sai da frente, capeta. Sai da frente. Aí Deus faz o quê? Salmo 104:4. Faz dos seus ministros, faz dos seus anjos, seus ministros labareda de fogo. É fogo genuíno contra fogo estranho. É altar genuíno contra altar estranho. Tem níveis que quando você está tão cheio de Deus, só você ouvir o nome de Jesus, as lágrimas correm nos teus olhos. Eu me pego pensando, quando eu vejo, eu já estou assim. Eu falo por experiência, porque eu busco, eu quero, eu anseio. E na medida que você também pegar esse caminho que não tem atalho, querido, é doloroso. Eu já falo, quer batizar, quer entrar para o evangelho, deixa o todinho de lado e vem para cima, nego. Vem para cima. Porque não tem reggae de atalhinho, de rabiola, não tem esse negócio aqui não. O caldo é grosso. Mas não, hoje o povo fala o quê? Não, vem, Jesus vai resolver teu problema, vai fazer uma propaganda maligna, diabólica, que não transforma a vida de ninguém. Então já fala logo a realidade, você quer vir? Nessa rosa tem espinho. Esse caminho é uma via dolorosa, irmão, mas vale a pena. Vale a pena. Você vai ter que se esforçar, cara. Tu vai ter que tirar o pecado. Vai ter que lavar tua boca com sabão de coco. Vai ter que tirar as palavras imundas que estão no teu lábio, no teu coração, na tua mente. Vai ter que se purificar, se santificar diante da excelência dele, para que ele possa se revelar, porque ele é santo. Para que o que é santo se revele, tem que haver um nível de santidade sendo aplicada. Ele vai exigir isso de você. Senão, você vai ficar a vida inteira sentando todo domingo na igreja, assistindo o culto, voltando para tua casa, assistindo tua novela. Vai morrer sem conhecer a Deus, só vai conhecer naquele grande dia. Mas tem gente não, que, Senhor, eu quero viver isso. Não, quero viver. Se eles viveu, homem comedor de feijão e arroz, viveu, por que eu não posso ver?
Chegou um momento que eu disse para Deus: Deus, eu sei que tem muito mais do que isso. Tem muito mais, é mais profundidade. Eu sei, Pai, eu anseio. O próprio Espírito, Ele coloca no teu coração um anseio e traz a revelação na medida da sua entrega. Você acha que o desejo de Ana, que estava no coração dela, não era o desejo de Deus? Era ou não era? O desejo que surgiu no coração dela foi o próprio Deus que colocou, porque foi Ele que cerrou a madre dela. Você está entendendo? Ela poderia simplesmente falar assim, sabe de uma? Sou estéril, não posso ter filho, tá tudo certo, não quero saber de nada não, Penina, pega o beco aí. Não poderia fazer assim? Mas ela foi para a porta do templo todos os dias e Senhor, Senhor, orando, suplicando, clamando, gemendo. E muitas das vezes, o próprio sacerdote que estava na frente, que já nem ouvia mais Deus, dizia: tu está embriagada, já desconheceu as coisas do Espírito. O problema é esse, começar bem, mas terminar mal. Então, ela disse: olha, Deus sabe que o que está nos meus lábios não é nenhum vinho impuro, mas há um cântico. Há um cântico, há um alinhamento com o céu, há uma vontade sendo revelada assim no céu como na terra. E Deus cumpre. Para de ficar pedindo, egoísta, para você. Deus, revela a sua vontade na minha vida. Senão sua vida não transforma. Deus, o que o Senhor tem na minha vida? Revela. Deus, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor tem comigo? Eu naquele monte, quando eu fui tocado a primeira vez por Deus, a única coisa que eu falei para Ele é testemunha, Ele é vivo. Eu disse: Senhor, agora que o Senhor se apresentou a mim, que o Senhor me tocou, eu vou falar do Senhor para todo mundo. Esse é o meu desejo. Será que era o meu desejo esse? Que é onde Ele vem me botar? Você acha que foi fácil para chegar até aqui? Quantas lágrimas nós não derramamos juntos? O corpo não derramou junto? Quantas lutas, ventos? Quantos ataques eu passei, ataques espirituais? Demônios querendo matar, ceifar a minha vida. Por quê? Porque quando você se torna uma obra revelada na terra, você se torna uma ameaça para o inferno, querido. Pode colocar o exército de Saul, você tem um exército de anjo Davi que cobre você. Você foi eleito, escolhido por Deus, não foi por homens não. Hoje, irmão, é o seguinte, você, né, que dá o maior dízimo na igreja, põe uma cadeira aqui para você, vem sentar no altar aqui. Senta aí. Você é o cara que dá o maior dízimo aí, fica aí. Tá assim. As pessoas estão fazendo o que quer, sem consultar a Deus. As pessoas não oram mais para ter a revelação do que Deus quer fazer, falar, realizar ou mover. Pastor, estou precisando disso. E preciso de uma resposta de Deus. Tá bom, vamos orar. Todo dia. E aí, pastor, Deus falou alguma coisa? E aí, pastor, Deus falou alguma coisa? E aí, pastor? É besta, rapaz. Tu acha que eu... Tu acha que eu vou falar o que eu quero? Eu vou entrar nesse reggae? Vou nada. Se Deus não chegar e falar, filho, é assim, eu vou ficar calado. Porque ai daquele que dizer, Deus mandou dizer e Deus não disse. Você tem noção disso? O peso disso? Só sabe o peso das palavras quem de fato se relacionou com o princípio dela. Que já passou das portas e agora está lá dentro, ó. É muito sério. Então, igreja, entendam. Deus vai levantar vocês na vocação, na vida de vocês. Mas antes de Deus revelar um ministério físico, o seu ministério espiritual tem que ser revelado no particular. Preste bem atenção.
Antes de Deus construir algo físico na tua vida, primeiro Ele já tem que revelar essa construção no seu íntimo, no seu particular com Ele. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque, de fato, eu não quero que as pessoas errem. Quando o Senhor trouxe a mim a revelação. E olha que o Senhor vinha falando há 10 anos. 10 anos, ó, falando. Aqui, pastor Colenar. Saber de pastor, eu quero ver minha vida. Mentalidade reduzida. Mas no dia que chegou a fase, chegou o aval, que o pastor montou todos os documentos e tudo, eu falei, pastor, é o seguinte, eu vou orar. Orei, falei com Deus, só que a minha oração não foi fisicamente falando, verbalmente. Eu orei na mente. Eu falei, Senhor, eu não quero que Satanás de fato traga confusão para mim, ao ponto de colocar um peso nas minhas costas que vai sufocar a minha vida e minha intimidade com o Senhor. Eu não quero saber de cargo nenhum. Eu só quero falar do Senhor. Não foi isso que eu falei naquele monte no meio do mato? Falei para Deus. Entrei numa casa para ministrar a palavra. Tinha um cara lá. Ele é meio assim, ele não acredita muito nas coisas de Deus, né? A irmã dele manifestou com tranca-rua. Olha só. Tinha um laço de morte já na vida daquela mulher. E ele confessou tudo na boca dela lá. Aí ele já passou ali, ela fica um pouco alerta, né? Aí ele vira assim e fala, rapaz, eu olho para você, eu vejo um pastor. Queima, Jesus. Beleza, saí da porta, desci a escada da casa dele. Quando saí no portão, tinha um cara encostado num carro. Rapaz, posso falar um minutinho com você? Comecei a falar de Deus para ele. Falei de Deus, quando eu terminei de falar, o que ele disse para mim? Não tem para onde você correr. Você é um pastor. Irmão, não andei nem 500 metros. Eu falei, Jesus, então eu me rendo. Não tem para onde eu correr. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Se o Senhor usou um gago com um pedaço de pau na mão, sim ou não? Usou um menino jovem, não sabia mal falar. Eis-me aqui, faça a tua vontade. Entenda, quando você começar a mudar a sua oração, dizendo, Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida, mas que ela seja revelada, as coisas começam a mudar na sua vida. Você está pedindo o que Deus não tem de acordo com o que Ele quer colocar nas suas mãos. E isso está gerando conflito, decepção, e isso está matando a sua fé. Mas se você alinhar isso, Deus pode te colocar em coisas loucas, te chamar para coisas loucas, é muito sério. Amém? E Ele vai mostrar que não é sobre o que você acha que é sobre o que Ele é através da sua vida. Porque nós não fazemos nada, é Ele que faz. A gente precisa ter essa compreensão, amém, queridos? Vou falar para você, a hora passa rápido demais, meu Deus, porque a gente tem amor pelo que faz, mas não é o nosso amor, é o amor dele em distribuir para as pessoas aquilo que elas precisam para também viver nesse ambiente de amor. Amém? Você sabia que o espírito de amor, ele transita em ambientes? O seu corpo é um ambiente. O seu corpo é templo, é morada do Espírito. Não é um ambiente de morada? Sim ou não? O amor, ele pode ficar em você, e o amor também ele pode exalar através de você. Aí tem gente que vai chegar assim, ó, igual chega na dona Nilda ali. Ai, me dá um abraço, eu quero um abraço seu. Por quê? Tem gente que parece que o abraço atrai, né? É ou não é? Sim ou não? E não é porque é fofinha, porque é fofinho, não. É a presença, é ou não é, irmão? Sim ou não, igreja? Eu quero que vocês compreendam isso. Para que vocês saiam daqui com a mente ainda mais aberta para fazer tudo diferente.
Chega lá na sua casa e fala: Senhor, se tiver alguma coisa errada na minha vida, me mostra para me mudar, Senhor. Porque eu não quero viver mais eu quero que o Senhor viva em mim. Ele não vai deixar que você não viva os compromissos, não. Tudo que está abaixo do céu, quando você não idolatra, Ele mesmo se torna providência na tua vida. Tudo Ele vai produzir, vai colocar diante de você, nas suas necessidades. Então, se você olhar para as coisas e achar que a prioridade é necessidade e esquecer de quem Deus é na tua vida, tu não vai passar nem da cerca, né? Porque não vai passar nem da cerca. Quem dirá chegar na porta do templo ou entrar no templo? É ou não é? A ovelha vai ficar onde? Não vai passar da onde? Da cerca. Amém? Então Deus quer matar, sacrificar esse cordeiro, essa ovelha e de fato construir um leão dentro de você. Uau. Um príncipe, uma princesa de Deus. É ou não é? Aleluia. Amém, queridos? Vamos colocar de pé? Deus tem principados aqui na terra, você sabia disso? Deus tem principados na terra. Deus nos chamou para ser príncipes aqui na terra, você sabia disso? E Ele te chamou para pisar em escorpiões e desfazer as obras de Satanás. Amém? Então, querido, não saia da sua posição de adoração. Tragam a memória, a mente. Meu Deus, eu sou um adorador. Não sou nenhum cantor, não sou isso. Não, eu sou diferente. Eu vivo as coisas diferentes com o Senhor. O ambiente que o Senhor acessou dentro de mim me fez pensar de forma diferente. Então, tudo para o homem natural é lícito, mas para o Espírito te revela que nem tudo convém. Amém? E aí é o próprio Deus que vai colocar os limites, né? Glória a Deus. Vou falar para você, né? É bom demais. Nós vamos começar um jejum amanhã, tá? 7 dias. Deus hoje diz para mim: tu vai começar um jejum amanhã, dia 12. Meu Deus, não vou chamar ninguém. Ele: não, convoca o meu povo. Falei: tá bom, Jesus. Dia 12. E tudo número profético. Quem quer participar, entra. Quem não quer, maneira e na gula, tá? Vigia. Amém, queridos? Feche os vossos olhos, levantem as mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está o teu povo. Eu peço com as tuas mãos de graça, de poder, de misericórdia, que o Senhor venha guardar, proteger e livrar, Senhor, fortalecer. Senhor, entra, Senhor, meu Deus, meu Pai, trazendo ao teu povo o anseio dia após dia, para que possa viver, desfrutar, Senhor, da glória, da majestade do Senhor, para que os teus filhos, as tuas filhas, possam genuinamente, Senhor, meu Deus, meu Pai, desfrutar, Senhor, dos frutos dignos, Senhor, a qual o Senhor implanta sobre as nossas vidas, nos elevando a construir raízes, a edifícios mais profundos para contigo, Pai. Senhor, que nós vamos diminuir para que o Senhor cresça, que nós possamos cada vez mais olhar no espelho, Pai amado, e enxergar em nós aquilo que é necessário mudar e transformar, para que mais do Senhor seja gerado em nós, a um nível de transformação, a um nível de acesso, de liberação por parte do Senhor, Pai, para que o Evangelho não se consista somente em palavras persuasivas, mas num poder de transformação, para que as vidas sejam transformadas, para que as vidas sejam tocadas, para que as vidas, Senhor, vivam e desfrutam, Senhor, meu Deus, meu Pai, do ponto de contato, ou seja, Pai, do céu sendo aberto, Pai, a tempo, a fora de tempo, seja ela temporã, Senhor, meu Deus, meu Pai, ou chuva de seródia, que ela venha se estender a um nível, Pai, de intervenção da parte do Senhor, para que surpreenda a tua igreja, o teu povo, e o teu povo, Pai, se prostre diante do Senhor, diante do teu altar, como uma ferramenta de adoração genuína, dia após dia, Pai. Essa é a minha oração, Pai. Eu oro a Ti, já agradecendo e tomando posse juntamente com os Teus filhos, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Ergue as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito esteja sobre todos vós, e todos dizem, todos estão abençoados.